Já o Flamengo é decepção completa. A gente lembra que quando saiu o sorteio, o Marcos Braz falava, mas vai ter altitude, não vai ser tão fácil, longos deslocamentos. Só que isso não é justificativa para o futebol não apresentado pelo Flamengo, que até cria algumas chances, mas não converte em gol, e perdeu para o Palestino, que teve também a sorte de contar com um golaço. O Cornejo acertou um chute bem improvável. Nossa senhora, que golaço. Com a derrota, o Flamengo já não depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Libertadores da América. No desembarque da delegação nesta manhã no Rio de Janeiro, protesto de alguns torcedores que estiveram no aeroporto do Galeão. O atacante Bruno Henrique foi o único atleta que parou para conversar com alguns dos torcedores que recepcionaram o elenco rubro-negro. Não, tô falando que nós vamos melhorar. Não tem paciência. A torcida estava enamorada do time no Campeonato Carioca, não tomava gol, tudo funcionando, chega na final com o Nova Iguaçu, que não era um parâmetro tão forte assim. E agora parece que esse mês de abril foi tenebroso, não é? Porque o time muito mal, defensiva e ofensivamente, não conseguindo resultado, 6 jogos, apenas uma vitória contra o Amazonas, uma vitória que a torcida não gostou do desempenho, 1-0, bem pobre, em termos até técnicos e táticos. E o Tite, como ele tem um discurso muito forte, vinha da seleção brasileira, chegou mais cedo ano passado, esperava-se que agora o elenco estivesse voando e não só conseguindo resultados, mas apresentando aquele futebol digno dos nomes que hoje compõem o elenco do Flamengo. Apesar de eu achar que houve uma evolução do jogo passado para esse jogo, o Flamengo criou algumas oportunidades, um campo difícil para as duas equipes, obviamente, mas para o time que tem mais técnica e propõe mais jogo, que era o caso do Flamengo. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, De La Cruz ao lado do Cebolinha, para mim, foram os melhores jogadores, De La Cruz muito dinâmico, Cebolinha tentando a jogada individual, ele tenta mudar o time para o segundo tempo e mesmo assim o Flamengo não consegue buscar o gol, apesar do volume do jogo, mas o torcedor não olha para o volume do jogo, o torcedor não olha para a entrega, para o desempenho, para a dinâmica do jogo, o torcedor olha normalmente para o resultado, um golaço do time adversário numa jogada de escanteio, até acho que faltou um pouco de atenção, porque você tem que deixar um cara ali sempre no rebote justamente para impedir essa finalização. A gente está vendo o Bruno Henrique que teve 2 oportunidades muito parecidas, por sinal, as 2 oportunidades do Bruno Henrique, acabou não fazendo o gol. E aí fica uma situação constrangedora, porque a gente mostrou ali a classificação, o Bolívar é o primeiro do grupo, um grupo fraco, tecnicamente, times fracos, para falar a verdade, e o Flamengo não consegue essa classificação até agora. E o Bolívar vai jogar hoje, 11 da noite, com o Milionários. Se vencer, complica demais qualquer pretensão do Flamengo de ser primeiro lugar. Não vai conseguir isso. Agora, eu já penso diferente de você. Eu achei um jogo pobre do Flamengo. Não dá para admitir um time com tanta qualidade ofensiva criar e não fazer pelo menos um gol para empatar a partida. Então eu acho que a torcida tem que reclamar sim, porque espera-se muito e a entrega tem sido pequena. O Gerson péssimo no jogo ontem, o Pedro não apareceu, não deu as caras. A defesa no final, tanto o Léo quanto o Fabrício apareceram no ataque ao lado do Pedro e do Gabigol, sem organização nenhuma, tentando qualquer coisa meio desesperadamente. Chuva sim, campo ruim, ok, mas é pouco para um time que é apontado pela mídia, pelas torcidas, por quem acompanha futebol como um dos favoritos. O Flamengo tem que entregar mais, tem que entregar na questão tática, tem que mostrar mais aproximação, sem o Arrascaeta, ok, é ruim, sem o Pulgar também, mas tem muitos times jogando desfalcado e apresentando um futebol melhor. Então o Flamengo tem que acordar para a vida, joga com o Corinthians, o brasileiro, semana que vem já tem compromisso pela Libertadores, vai jogar 2 partidas em casa e tem que mostrar mais futebol para a torcida, minha opinião. Eu acho muito pouca essa entrega, realmente não gosto do que eu vejo no Flamengo. É o 7º jogo sem vencer fora de casa, desde o ano passado não vence, na Libertadores, obviamente, estamos falando. Então tem que mostrar muito mais competência. E o Tite, ele tem discurso, agora traz a prática, Tite. Essa é a grande diferença. O Tite, ele tem um discurso, ele tem uma narrativa até muito boa em relação ao que ele viveu e com a experiência que ele tem como futebol. É óbvio que o time precisa entregar mais, é óbvio que o resultado fala mais alto, se tratando de um time que tem uma folha salarial
muito alta, e você olhar a classificação da Libertadores, é vexatória dentro de um grupo que os outros 3 times são fracos. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é, por vezes, um espaço muito curto entre um jogo e um outro, para que a gente possa recuperar. Da mesma forma com que, em vitórias, não há um tempo suficiente para que a gente possa ficar feliz, a bola também dá a oportunidade para que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Tite, Rossi, a gente vê, por exemplo, que o Flamengo sofre o gol e os jogadores, às vezes, querem responder dentro de campo, querem recuperar o resultado adverso e, às vezes, não conseguem dar essa resposta. Né? Qual é o seu diagnóstico a respeito e de que maneira tentar reverter isso? E, Rossi, qual o sentimento dentro de campo? O Flamengo jogando o resultado não vem, né? Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos do Flamengo na temporada. A primeira parte da pergunta que tu colocaste sobre a resposta dos jogadores dentro de campo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu, porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas, mas nós temos que resgatar. ¿Cómo se asume esta situación que ocurrió hoy acá en una noche con lluvia, en una noche quizá muy incómoda para ustedes? Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem ao técnico. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha. Tem que criticar jogador, como foram hoje lá criticados no aeroporto, já tá havendo uma certa pressão. Agora, é um time desorganizado. Se alguém esperava que o Tite fosse chegar, que fosse organizar esse time do Flamengo, ele não está organizado. É um Flamengo desorganizado, é um Flamengo espaçado, é um Flamengo... Eu até li uma postagem do Eric Faria, né, que é um amigo, inclusive, que ele diz, parece que era um time de pelada, que foi reunido ali 30 minutos antes do jogo e foi colocado pra jogar. Então, aí o Tite diz, é confiança. Não, não é só confiança. É técnica, é desorganização, é jogador que tá acomodado, é um Flamengo acomodado. E aí quando falam, mas e o Palmeiras também tá jogando mal. Só que o Palmeiras nunca joga acomodado. Levou gol. Se fosse o Palmeiras que tivesse levado aquele gol do Palestino, ele ia pra pressão. Ele ia ter chances de gol. O Flamengo não cria nada estando sob desvantagem contra o Palestino. O Flamengo do Tite, Mauro César Pereira, já vou te passar a palavra, ele consegue ser o terceiro colocado de um grupo baba da Libertadores. Aí muita gente diz, mas vai passar. Gente, jogando esse futebol patético que o Flamengo tá jogando, eu não sei se vai passar. Sendo muito sincero, é um time pressionado, é um time desorganizado, é um time apático, é um time sem intensidade e é um time que até o treinador, que é um cara super experiente, tá sentindo a pressão. Você vê um Tite diferente. Você vê ontem nas coletivas, nem aquele discurso dele bonitinho tá tendo. É resposta de uma frase só pra querer ir embora, porque ele sabe que a pressão é grande. A pressão do aeroporto, eu nem coloco em conta, porque aí a gente não tem que ser a favor, torcedor indo lá, xingar os jogadores, dizer que é time sem vergonha. Agora, a pressão do estádio tem que ser sofrida e é um Flamengo ridículo, Mauro. Eu acho que em resultado de Libertadores, nem Paulo Souza, nem Vitor Pereira, nem Renato Gaúcho, nem Dorival, ninguém conseguiu ficar atrás do Tite. Porque ele é terceiro colocado hoje de um grupo ridículo, Mauro César Pereira. Essa campanha ela só não é pior que a do Zé Ricardo, 2017, quando perdeu os 3 jogos fora de casa e foi eliminado na última derrota para o São Lourenço, lá na Argentina, né? E já naquela época o Flamengo não tinha esse time tão caro, mas era o orçamento mais caro do grupo, que tinha o Atlético Paranaense e tinha também a Universidade Católica. Assim, essa situação,
eu vejo da seguinte maneira. Falar que o trabalho do Tite é ruim, até ele sabe, né? Alguém acha que o Tite olha no espelho e fala, que trabalho maravilhoso que eu estou fazendo. Ele sabe que o trabalho dele é péssimo nesse momento. O Campeonato Carioca, é óbvio também que ele não é parâmetro, mas a gente não pode também ignorar, assim, você está vendo o jogo, o Flamengo jogou com o Fluminense 3 vezes, jogou melhor as 3 vezes, venceu 2. O Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu, que eliminou categoricamente o Vasco, jogando 3 vezes contra o Vasco, venceu 2, era para ter vencido as 3, inclusive, foi muito superior, e o Vasco é da Série A. E o Flamengo passou com facilidade pelo Nova Iguaçu. Então você tem ali algumas réguas que você pode ver. Bem, o estágio era bom. O time, de fato, não sofria gols, porque não concedia chance ao adversário. O time era mais organizado, mais estruturado, criava mais chances. Então ele estava no viés de alta. O que você imagina? Bem, esse time está subindo, quando chegar agora nas competições mais difíceis, a tendência é uma evolução. Não foi o que aconteceu. E aí, onde está esse ponto dessa queda? Onde aconteceu isso? Qual é o motivo? Isso eles lá dentro têm que resolver, têm que descobrir. Não é só o Tite, a comissão técnica, que devem ser cobrados e cobrados profissionalmente de forma veemente. Mas também a diretoria, os jogadores. Não dá para continuar só colocando a culpa em um personagem. E aí tem um dado importante. Hoje, o Flamengo completa 616 dias sem vencer fora de casa na Libertadores. Olha. Não vence desde o dia 31 de agosto de 2022, quando deu um show no Vélez, na Argentina. Os argentinos ficaram de boquiabertos. O Cacique Medina, que era o técnico do Vélez, mandou esburacar o gramado para dificultar a troca de passe do Flamengo. O Flamengo ganhou de 4-0. Dali para frente não jogou bem mais com o Dorival. Ganhou as 2 competições, mas ali com as calças na mão, caiu muito de rendimento. Né? Aquele jogo, assim, ele iludiu acho que todo mundo, que parecia que dali para frente seriam vários grandes jogos do Flamengo. Não foi. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas com muito mais dificuldade, porque passou a não jogar tão bem. Por que virou o fio daquela maneira? Nunca investigaram. Aquilo foi determinante até para a não permanência do Dorival Júnior, na avaliação dos caras lá dentro do clube. Né? Além da maneira como ele sempre minimizava as más atuações dos jogadores, sempre, estão cansados, cansados 2 times. Então, você vê que ali já tinha um erro. Aí, na época, eu dizia aqui, tem que chamar o técnico, conversar com o técnico, entender o que aconteceu. Tudo bem, você não quer falar, criticar os jogadores publicamente, mas o que acontece? O que está se passando? O que a gente tem que fazer aqui para colocar o trem nos trilhos de novo, que tinha o Mundial se aproximando e outras competições? Não, eles não renovaram com o cara, houve também uma questão financeira ali, pelo que eu apurei na época, e contrataram o Vitor Pereira. Aí vem o Vitor Pereira, aí começa, né? Alcas, derrota com o Alcas, tinha aquele centroavante de 200 quilos, né? 180 quilos, perdeu com o Vitor Pereira, de virada. Primeiro tempo foi até bom, fez 1-0, depois tomou a virada. Inexplicável. Sai o Vitor Pereira no jogo seguinte, 4-1 para o Fluminense. Aí o jogo seguinte fora de casa. Racing, um homem a mais, São Paulo era o técnico já. Chance de ganhar o jogo, tomou um empate, quase tomou a virada. O Racing meteu a bola na trave, quase virou o jogo. Parecido com o Milionários agora esse ano. Aí vem o jogo do Ñublense, um time muito modesto, inferior a esse do Palestino, bem inferior. Time muito fraquinho. Empate 1-1, São Paulo também. Depois o Olímpia, 3 gols de cabeça, o Flamengo eliminado da Libertadores. Então tivemos aí um técnico português, um técnico argentino, de escolas diferentes. E vexames, né? Tá claro que foram vexames. Aí vem esse ano, Tite, um técnico brasileiro, de outra escola, outra forma de jogar, outra forma de ver futebol. O Flamengo não ganha do Milionários com um homem a mais, igualzinho aconteceu com o Racing. O Flamengo perde para o Bolívar na altitude. É a derrota mais aceitável, se você pensar que historicamente o time sempre perdeu lá, né? Mas aí tem pontos ali de discussão, de ter poupado, mas aí ele poupou o jogador no jogo seguinte, se machucaram 2 que foram poupados, né? O Arrascaeta e o Pulga, então até que ponto ele errou ao poupar? Já não sei mais, que é outro ponto. Por que esses 2 se machucam tanto? Cara, isso não é de hoje. O que o Tanuri não explica isso? O Arrascaeta já tá assim há uns 3 anos. Tem algum problema crônico? Manda tratar nos Estados Unidos, em Marte, em Júpiter, sei lá onde, conserta o cara, irmão. Não dá pra ter um jogador caro desses, e tão importante tecnicamente, que você não sabe quando pode contar. O cara tem 29 anos, gente. Ele tá assim desde os 26, 25, 26, sei lá. Há anos que é isso. E nada se resolve. Aí esse ano, uma vez por semana, um joguinho no Carioca, Arrascaeta bombando, jogava o jogo inteiro. Começou a parte importante, se machuca de novo. E foi poupado contra o São Paulo. O Flamengo jogou bem contra o São Paulo, ganhou. E ele não jogou, foi preservado. Quer dizer, o que acontece? Você vai ver que tem outros pontos. Então, 2 derrotas agora com essa do Palestino, Bolívar e o empate com o Milionários, com outro técnico. Então, é óbvio que todos esses técnicos, eles têm responsabilidade nessas derrotas, nesses fiascos. Eles são os técnicos, eles que escalam, claro que eles têm culpa também. Mas o que não mudou? O elenco mudou, alguns são remanescentes, mas mudou bastante. O elenco do Flamengo rejuvenesceu. Tem poucos jogadores com mais de 30 anos. A base, aquela panela ali que desmandava, eles falam abertamente quando vão em podcast. Não, a gente não gostava muito do Paulo Souza e tal. Com o Paulo Souza, mesmo não gostando, ele só não ganhou todos os jogos da fase de grupos, porque teve um jogo com o Talheres, que foi 2-2 na Argentina, e teve um gol impedimento do time do Talheres, não tinha VAR na fase de grupos, senão o VAR anularia aquele gol, provavelmente o Flamengo venceria todos os jogos com o Paulo Souza.
que era execrado, né? Então, você vê a gravidade do problema agora. Então, são 616 dias sem vencer fora de casa, são 7 jogos, gente. Contra adversários, alguns risíveis. Alcas, Nublense e o próprio Palestina, um time muito inferior. Muito inferior. E aí tem uma série de questões. O gol, mais um gol de bola parada, dessa vez não direto para o gol, mas a bola sobrando, como foi do Luiz Henrique, gol do adversário do Flamengo. Aí você tem 2 possibilidades. Ou o Tite enlouqueceu e não treinou isso, depois do gol que o Luiz Henrique marcou no clássico domingo retrasado de manhã no Maracanã. Ou o Tite treinou e os caras não fizeram o que ele pediu. Eu não sei, você não sabe, a gente não acompanha os treinos, mas eles lá dentro sabem. Então, se ele treinou e não fizeram, cara, tem que ter cobrança. Por que não fizeram? Se ele não treinou, aí o dirigente tem que falar, o Tite, você treinou esse negócio? Cara, tomou um gol do Botafogo, tomou outro gol. Tudo bem, o chute do Conejo, né? Foi espetacular. Mas ele estava sozinho. Tem que ter um cara diminuindo o espaço ali. Não pode o cara finalizar. E outra, depois do gol não cria, né, mano? Então, o Flamengo não cria nada depois que toma o gol, o time se desarvora. E aí o Tite deixa o time num 4-2-4, empilha atacantes, põe o Gabigol sem nenhuma condição de jogo. O problema não é tomar gol do Palestino, do jeito que foi. Foi erro de marcação. Erro de marcação. O problema é o time igual o Flamengo não marcar nenhum gol contra o Palestino. Não marca nenhum gol. Bruno Henrique perdeu chance clara. O Flamengo perdeu chances claras. Foram várias, 4, 5. Teve uma que o Bruno Henrique chutou no canto, que não sei porque ele não chutou no alto, cruzado. Totalmente favorável ele para ele fazer o gol, chutou para fora. Teve que chutar na rede lateral também. Perdeu gols feitos ali, quando estava melhor, aí toma o gol, o time se desarvora, porque é um time desequilibrado, até emocionalmente. E aí o De La Cruz, no segundo tempo, tem uma hora que ele pega uma bola no meio campo, ele olha assim, ele meio que se irrita, porque não tem... Claro, o meio campo era ele e o Gerson. O Tite bagunçou o time todo. A diferença dele pro Arthur Jorge do fim de semana é que o Arthur Jorge botou um zagueiro centralmente, o Barbosa, que é fraquíssimo, e não pegava na bola. Ele botou o Gabigol, que nesse estado também não acrescenta nada, gente. O Gabriel só vai decidir se ele estiver em forma, recuperado, sem ritmo de jogo nenhum, já estava mal antes. O Gabriel entrou em campo hoje e não fez nada. Não é nem culpa dele, é culpa do Tite de colocar o Gabriel. Agora, ô Mauro, eu acho da diretoria... Só para finalizar, sabe o que não mudou? Nesse tempo todo que eu falei, mudou técnico, mudou os jogadores, mudou o elenco, a diretoria. E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe recente. Quem sou eu para dizer como as pessoas devem tratar os colegas de trabalho, né? Eu não tenho que ser aqui o sommelier de como você recebe um colega que volta depois do afastamento. Quando o Gabriel voltou, Vitória, aquele corredor de aplausos, né? Na época até eu cheguei a falar, no meu canal, se não me engano, eu falei, olha, se as pessoas gostam dele, se aquilo é sincero, quem sou eu para questionar? E continuo com o mesmo ponto de vista. Tá? Agora, se aquilo ali foi montado por alguém da diretoria, tipo, vamos fazer uma grande recepção, é de um paternalismo. Sabe, se os funcionários quiseram fazer, repito, acho que ninguém tem o direito de falar, não, os caras gostam. Como é que é o Gabriel lá nas internas? É querido. Ele é querido, ele trata bem a moça do cafezinho, o rapaz da limpeza, o rapaz que corta o gramado, o rapaz da portaria, ele é legal com esse pessoal. Se ele é legal, o pessoal gosta dele, cara, a gente não tem que se meter nisso. Mas se eventualmente aquilo foi montado pela diretoria, por alguém do comando, tipo, vamos fazer uma grande recepção para o Gabriel, isso é paternalismo, porque o Gabriel não voltou de uma lesão. O Bruno Henrique, eu não vi esse tipo de vídeo. E o Bruno Henrique sofreu uma lesão grave, ficou um tempão, quase um ano tentando se recuperar, sofreu pra caramba, depois contou a história dele. Eu não vi, se teve, não botaram o videozinho em rede social. Teve, ninguém viu. Não. Né? Agora, ele não voltava de uma lesão, ele não voltava de uma situação a qual ele foi submetido contra a vontade. Ele procurou a confusão e desfalcou o Flamengo. Então, se aquilo foi montado pela diretoria, é só um exemplo de paternalismo. Porque ali, quando o Gabriel volta, o certo, independentemente da recepção dos funcionários, tá? É uma conversa séria. Olha o que você arrumou, rapaz. E você está desfalcando o time. Né? Agora tu conseguiu um efeito suspensivo. Por que eu estou falando? Aí não é culpa do Gabriel, não. A culpa dele é ter feito aquela bobagem. É só para ilustrar como é paternalista a gestão do futebol do Flamengo, com os jogadores. Na pandemia, o Landim, a direção do Landim, o comando do Flamengo com o Rodolfo Landim, demitiu 20 e tantos funcionários que ganhavam salários muito mais baixos e não mexeram no salário do jogador. Outros clubes tiveram negociação, redução de salário, paga depois, né? Corta um pouco aqui, depois paga e tudo. Os jogadores cederam, porque era uma pandemia. O Flamengo não mexeu com isso. Mas demitiu 20 e poucos funcionários que ganhavam quanto essas pessoas? Né? Ah, não, corte de custo. Então, são exemplos que mostram que a relação da diretoria com os atletas, ela é ultra paternalista, não tem a cobrança profissional que o Landim falou lá em 2018, em entrevistas do plural que ele deu. Que não podia ser frouxo como não, então, é igual o que era antes, no sentido de passar a mão na cabeça dos caras. Então, assim, o Tite tem culpa? Claro, ele é o técnico. O trabalho dele nesse momento é ridículo, é vergonhoso. Ele tem que fazer alguma coisa rápida e, assim, algo impactante. Não sei se ele será capaz. O que ele vai fazer, eu não sei. Até pela pressão que ele está sofrendo. Ele tem 2 jogos-chave. Ele tem ganhado o Corinthians no sábado para dar uma acalmada e ganhar terça-feira, quarta-feira, do Bolívar. Porque o Flamengo hoje, gente, ele não depende só dele para se classificar.
Se logo mais o Bolívar vencer, ele vai a 12 pontos. O Flamengo só pode fazer 10. E o Palestino vencendo os 2 jogos que ele tem fora de casa com Milionários e Bolívar, ele vai também a 12. Então, se o Bolívar vencer hoje, ele está classificado. E o Palestino pode ir a 12. O Flamengo teria que secar o Palestino. É ridículo isso, né? Além de ganhar seu jogo. Isso é uma vergonha não digo sem precedentes, porque se procurar vai encontrar. Como, por exemplo, ser eliminado pelo Palestino da Sul-Americana em 2016. Mas eu acho que é sem precedente pelo elenco que tem. Talvez. É sem precedente. Se for eliminado, jogar Sul-Americana, é ridículo. É ridículo. Agora, os jogadores também têm que ser colocados nesse pacote. E a diretoria, principalmente. Porque ela é a única coisa que não mudou. O único setor que não muda é Landinho, Marcos Braz e todo mundo que está abaixo. Mudaram aí, saiu o Fabinho Soldado, saiu o Juan, mas o comando mesmo, a cabeça pensante, quem comanda, são as mesmas pessoas, gente. E até quando vai ser isso assim? Até quando vai continuar? Aí vão ficar só trocando de técnico? É muito fácil chegar aqui e falar assim, não dá mais pro Tite. Tá bom, mas não dá mais pro Tite, pro Marcos Braz, pro Landinho, para as pessoas. Eles não vão sair. Eles não vão sair. Então não adianta falar fora Marcos, pode falar, mas não vai resolver. Fora Landinho, não vai sair. Não vai sair, esquece. Então tem que cobrar deles as medidas. Acho que é isso que o torcedor tem que fazer. Cobrar dele medidas de cobrança profissional. E sem contar o prejuízo financeiro que o clube vai ter se porventura for eliminado, né? Então tem 2 jogos-chave. Agora o Tite tem que fazer alguma coisa urgente. Já está tendo prejuízo, né, Mauro? Porque cada vitória na Libertadores você ganha dinheiro. Sim, tá perdendo. Você ganha dinheiro. O Flamengo já está perdendo dinheiro adoidado. O Tite deveria procurar nesse momento, sinceramente, assim, alguém do futebol que ele confie, que pense diferente dele. Sair daquele petit comitê ali, Titinho, que é o filho dele lá, Matheus, César Sampaio, o Kleber Xavier, César Sampaio, ouvir outras pessoas, sabe? Colocar outras ideias na cabeça sobre como montar a equipe, o que ele pode fazer em caráter de urgência para o time pelo menos ser um time mais competitivo. Já não tem volta, ele chegou no limite, ele está na beira do precipício. Não estou falando de questão de perder o emprego, não. Eu digo da imagem dele também. Ele vai ganhar um dinheirão. Gente, não é só o dinheiro. O cara ganha um dinheiro da indenização, mas o filme fica queimadaço. Você protagonizar um fracasso como esse, um técnico que foi mal em 2 Copas do Mundo, tentando retomar, pega o elenco mais caro da América do Sul. Aí tem uma outra coisa que estão dizendo agora, que só defende os jogadores. O elenco é superestimado. Não, o elenco é bom. O do Palmeiras é melhor, o do Atlético... Aí é outra discussão. Se o do Palmeiras é melhor, é a opinião de cada um. Mas o elenco não é melhor que o Palestino, que o Milionários, que o Bolívar, que o Alcas, que o Nublense e esses timecos aí que o Flamengo pegou e perdeu, ou empatou. É claro que é melhor. Então, os jogadores, o elenco é bom. Então tem questão de conduta, comportamento também, e isso tudo tem que ser cobrado. Mas com o Landinho e com o Braz parece que isso não vai acontecer. Uma coisa que é bom deixar claro, tá? Que eu quero falar da diretoria também, mas o Mauro falou da comparação. A folha salarial do Palestino é de R$1 milhão, já incluindo a comissão técnica. Ou seja, o Gabigol sozinho ganha mais que o Palestino inteiro. O Arrascaeta sozinho, que não joga mais praticamente, ganha mais que o Palestino inteiro. O Bruno Henrique, com 33 anos, renovando por 3 anos a mais, ganha mais do que o Palestino inteiro. O Cebolinha ganha o mesmo que o Palestino inteiro. O Pedro, então não dá pra justificar. E eu concordo com o Zé quando ele diz, tá bom, sofreu um gol, mas tinha que fazer 3 ou 4. Com um time desse contra o Palestino. Ninguém, por isso que eu digo que é sem precedente, quando o Mauro falou, foi pior que o Tite nessa situação. Ele está em 3º colocado num grupo que tem Bolívar e Palestino na frente dele. Pelo amor de Deus. E sobre a diretoria do Flamengo, senhor Marcos Braz, por que não muda? Porque o Landinho, já há quase 2 anos, já falou que ninguém toca no Marcos Braz. E essa tem que ser a pergunta. Por que ninguém toca no Marcos Braz, Landim? Por que ninguém pode tirar o Marcos Braz? Tem alguma coisa que prenda o Marcos Braz a você? Se tem, fala o que é. Porque é impressionante. Ninguém aqui pode julgar nada. Depois a gente mostra a tabela. Ninguém aqui pode julgar nada. Agora, por que o Marcos Braz é inquestionável? O Marcos Braz, ele contrata errado. O Marcos Braz, ele paga multas rescisórias milionárias para treinador. O Marcos Braz só aparece quando ele sabe que ele vai ter uma imagem positiva, como foi agora com a arbitragem contra o Red Bull Bragantino. Por que o Marcos Braz e o Bruno Spindel não pediram o microfone ontem? Por quê? Porque depois do Red Bull Bragantino pediram o microfone. É pra bater na mesa? Vamos bater na mesa. Então bate agora. O que está acontecendo com o Flamengo? Por que os jogadores do Flamengo não têm sangue há 2 anos? Por que os jogadores do Flamengo são acomodados há 2 anos? Porque o negócio é o seguinte, ou a culpa é do Tite, que parece não ser só dele, mas o Flamengo estava bagunçado, ou é dos jogadores. Então, a diretoria tem que se posicionar. E se for para ter um time apático como está tendo, renova tudo.
Manda todo mundo embora. Não estão querendo contratar? Volta e meia vocês dizem que tem proposta, que tem sondagem ao fulano. Se é pra esse time, que custa 200 milhões de reais, continuar sem jogar nada, manda todo mundo embora. E renova. Porque é ridículo ver um Flamengo que não criou uma chance de gol depois do gol do Palestino. É um time que levou o gol e parece que estava satisfeito com o resultado. A gente está falando do Palestino. É um clube que é um nada para a América do Sul, que está na frente do Flamengo e, como disse o Mauro, olha a situação que chegou o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo está secando o Palestino. Isso com o elenco que tinha. Que aí a gente falava, o Arrascaeta não estava jogando, o Pulgar não estava jogando. Gente, não é para um time que tem Bruno Henrique, Pedro, Gerson, De La Cruz, Varela, jogador de seleção, Vinha, jogador de seleção, Rossi, Fabrício Bruno, jogador de seleção, Léo Pereira, jogador de seleção. Não é pra esse time golear o Palestino fora. Todo torcedor tava falando, não, o Flamengo agora pode conseguir todos os pontos que tá disputando. Flamengo tá patético. E aí uma coisa que eu quero jogar pra mesa, perguntar pro Vamp, pro Bruno, pro Zé também, e depois o Mauro, é aquele negócio, você tem que dar tempo pra um treinador trabalhar. Mas quanto tempo mais tem que dar pro Tite? Porque agora já tá chegando ali num limite que o Flamengo se arrisca a não passar de fase na Libertadores. Pra mim, seria um mico assim, sem antecedentes, sem precedentes, como disse o Mauro César Pereira. Pra mim, seria sem precedente. Porque com um elenco desse, você não ir pra segunda fase de uma Libertadores, aí, pra mim, já é sim motivo de uma possível demissão do Tite. Eu sempre tenho falado, não, tem que ficar. Não, dá tempo de trabalho. Agora, se o cara não conseguir passar de fase numa Libertadores, num grupo fajuto como é o do Flamengo, alguma coisa tem que ser pensada. Porque vai perder imagem, que o Flamengo vai virar uma piada pro futebol brasileiro e sul-americano e vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí eu repito, pra mim, o último grande trabalho do Tite foi no Corinthians. Seleção brasileira, nossa, lindos os números nas eliminatórias. O torcedor tá cagando pra eliminatórias. O torcedor não quer saber de eliminatórias, não quer saber de vitória contra a Venezuela, contra a Bolívia, contra o Paraguai, que tá na pior fase aí da sua história como uma seleção. O torcedor quer saber de Copa do Mundo. Copa do Mundo, as duas que o Tite comandou a seleção brasileira, pra mim foram 2 vexames. Não jogou bem quase nenhum jogo. Foi eliminado pela Bélgica, a geração de ouro que nunca ganhou nada. Geração de ouro da Bélgica, não ganhou um título, porque quando chega com seleção grande, cai. Aí chega contra a Croácia, já envelhecida a Croácia, cai. Perde pra Croácia do jeito que foi, com uma culpa tática, que foi o Brasil todo pra frente ganhando o jogo, leva um contra-ataque e sofre o gol. Então, já faz aí 7 anos que o Tite, na minha opinião, não apresenta um bom trabalho. Então agora, claro que tem que começar a ter pressão. E que o Tite pare de dizer confiança, confiança, confiança. Não. Falta culhão dos jogadores, falta sangue dos jogadores do Flamengo, falta muito sangue, que é isso que irrita o torcedor. Você vê um time apático e falta organização. Velho Vamp, Bruno, Zé, até quando a diretoria do Flamengo vai ficar calada, só aparecendo para falar de arbitragem, e se o Tite já tem que começar a ser questionado aí, principalmente se não passar de fase na Libertadores. Desde o ano passado é um elenco frouxo. Então... É um elenco que não chama responsabilidade, é um elenco que fica... hoje mesmo no aeroporto, tá? Se tem um jogador ali, colhudo, já vi vários. Fábio Luciano, vários jogadores. Vai ali e fala, ó, a culpa é nossa. Não, eles passam com uma cara de derrotado. Tipo assim, ó, o ano já era. A cara que os jogadores passam no desembarque hoje é uma cara de quem entregou os pontos. É uma cara tipo, tá bom, vambora, abaixa a cabecinha. Tu vê que foi tudo combinando, abaixa a cabeça e vai. Tá bom, mas não falta um jogador ali de bril que vai lá e fala, ó, a culpa é nossa, a gente vai ter que voltar, a gente vai fazer. Encara o torcedor. Fala com o torcedor. Por que eles vão assumir a culpa se os dirigentes sempre colocam a culpa só no técnico? Eles sabem disso. É isso! Por que eles vão assumir a culpa? Daqui a pouco cai o Tite pra... Meta o rabinho entre as pernas, fico quieto, toma um esporro de torcedor. Beleza, daqui a pouquinho o técnico cai, a gente sai ileso e fica tudo certo. E se eu for amanhã punido, tem um corredor de aplausos pra mim. Eles são intocáveis, né, Mauro? Exato, mas isso. O que parece nesse Flamengo é que é um Flamengo intocável. Paternalismo. Ninguém toca nesses jogadores. O Bruno Henrique, pra mim, cara,
É um dos maiores ídolos aí da história do Flamengo. Agora, quando eu falei aqui, muita gente me xingou. Eu falei, cara, renovar por 3 anos com um jogador de 33 anos é errado. Agora, parece que esses jogadores, Bruno, eles fazem o que eles querem no Flamengo. Os caras que construíram história no Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o próprio Gerson, mas o Gerson já é mais cobrado. Parece que esses caras podem fazer o que eles quiserem no Flamengo. Há quanto tempo o Arrascaeta não joga, gente? Como diz o Mauro. O Arrascaeta toda hora tá no departamento médico. Aí dizem, pô, é um craque. Tá bom, mas é um craque que não joga. O que adianta você ter um craque que toda hora decisiva, ele tá no departamento médico? E o Gabigol já também não tá fazendo muita coisa, a bola também não chega. É o que o Vamp diz, né? Bruno, Zé... Falta sangue nesse time. Não é só o treinador. Parece um time apático. É um time que irrita o torcedor. Pronto. É a postura de um time que irrita o torcedor. O torcedor fica vendo o jogo e ele fala, não é possível que ninguém vai correr. Não é possível. O jogo contra Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli. Aí chegava mais ou menos nessa época do ano, o time estava numa draga dessa aí. Aí chamava um brasileiro. Aí vinha ou o Rogério... Veio. Uma vez foi o Renato Gaúcho, não sei se ele chegou no meio do ano, mas o Rogério Ceni. O Renato foi depois do Rogério. Domenech, Rogério e Renato. Teve Dorival, teve Rogério, depois teve Paulo Renato. Souza por Dorival. Mas assim, na minha cabeça ficou essa assim. As mudanças que deram certo foi Jesus em 19, Rogério em 20 e 21 e Dorival em 22. As que não deram certo foram São Paulo ano passado e Renato 2021. Paulo Souza. Paulo Souza é começo de temporada. Tá. Então, mas desse começo, depois vem a mudança. Mudanças no meio do ano. Três deram certo, 2 não deram certo. O Renato Gaúcho não deu certo porque não conquistou o time, mas foi a final da Copa Libertadores. O time se arrastava, né? E foi humilhado. Mas o começo foi bem. Foi, o começo lógico, foi quando os jogadores voltaram da Copa América. O Rogério não tinha ninguém. Aí voltou todo mundo, ele teve toda a cavalaria à disposição. Mas começou a escovar todo mundo. Aí quando chegou na hora que perdeu o jogador... Aí desmoronou o time. Aí ele toma de 3-0 pro Atlético Paranaense. Eu gosto sempre de falar isso de boca cheia. 3-0 pro Atlético do Alberto Valentim. Você conseguir tomar de 3-0 do Alberto Valentim no Maracanã é para poucos. O que eu tô, assim, a solução tem que ser diferente agora do que troca de treinador de novo. Né? Acho que a troca tem que expandir lá para dirigente, tem que abrir o leque. Só treinador de novo. O que o Landim tinha que fazer hoje era uma mudança que ele não vai fazer no departamento de futebol. Derruba tudo, blum. Vai cair o Tite, vai cair tudo. Cai todo mundo junto. E vai rapidamente buscar alguém para, com a mão pesada, tomar conta da situação, cara. Não é possível. É essa a questão. Aí vamos mandar embora o técnico, é óbvio. Não hoje, mas se sábado não for bem contra o Corinthians, perder, até se empatar jogando mal, o técnico vai ser demitido.